Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como estão as coisas aí? Tudo bem? Muito bom estarmos aqui. Vamos chegando no nosso espaço virtual, como se houvessem mesmo cadeiras, poltronas, almofadas, como se fôssemos um grupo de estudos real e não apenas virtual. Porque o virtual pode ser real se ele for acolhedor, se ele for verdadeiro, se ele for estimulante para sair da virtualidade e ir para a realidade. O nosso grupo chama-se Oração Ação exatamente por isso, porque ele pretende fazer tanto a efetividade da ação mental e espiritual pela oração, não apenas a oração verbalística, a oração decorada, mas todas as formas e os exercícios e os mecanismos de elevação da vibração, seja pela arte, pelo contato com a natureza, pela meditação, pelas posturas físicas como no yoga, no tai chi, seja também pela oração das religiões ocidentais. Tudo isso, é claro, que desde que feito com intencionalidade, com lucidez, com boa vontade. Que esse nosso grupo seja assim. Oração-ação de bem-intencionados, pessoas de boa vontade e sinceramente engajados em aprender, em se autoconhecer e em praticar o bem. Vamos lá, vamos juntos nesse nosso exercício singelo, porque não podemos esperar no nosso grau evolutivo grandes gestos, posturas heróicas, mas sim ações cotidianas dentro da nossa esfera de ação, dedicação, boa vontade, olhos de ver e boa vontade para agir. É isso, sejamos nós aqueles que, mais do que conhecer, se autoconhecem, mais do que se autoconhecer, praticam o conhecimento e o autoconhecimento. Muito bom, sejam todas e todos muito bem-vindos, esse é o nosso momento. Vamos lá? Hoje estamos na questão 198 desse livro, O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. 411 perguntas, passando em revista o conhecimento humano nos campos da ciência, filosofia e religião. Hoje, no campo da filosofia, abre-se a questão da razão. Se a razão é um mecanismo de evolução. Se a razão por si, ela garante a evolução da criatura. O que vocês acham? Há importância na razão ou só a fé, só a emoção, a solidariedade, a caridade seriam suficientes, a fé? Vamos estudar isso da relação de razão com fé amanhã. Mas hoje, cabe-nos entender razão e emoção como ferramentas de evolução. O que você acha? Apenas a razão garante? Qual a importância da razão
na evolução humana. Não há dúvidas que a fé tem sido levada a excessos. Excessos de dramatização, excessos de emoção, demonstrações públicas, espetáculos públicos de fé, pessoas andando por cima de brasas, levando cruzes, se pregando em cruzes. Todos os anos tem essas demonstrações em diferentes culturas, no Brasil e fora. Isso é evolução? É importante que a fé seja tocada de razão? Essa é a proposta do Espiritismo, a fé raciocinada. Por outro lado, como trazemos aqui hoje na questão levada a Emmanuel, o racionalismo é ferramenta suficiente para garantir a evolução? Na revelação dos Espíritos, há uma informação muito interessante de que grande parte das almas que habitam a Terra, que se ancoraram no projeto Terra, são provenientes de outros mundos que fizeram a sua evolução de expiação e provas para mundo de regeneração, mas algumas almas não se mostraram à altura de evoluir junto e precisaram reiniciar o seu processo. Dizem os espíritos que se tratava quase sempre de almas muito evoluídas do ponto de vista racional, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista científico. Mas pouco evoluídas no campo da ética, no campo da emoção bem formada. E precisaram, como dissemos, reiniciar a sua trajetória evolutiva aqui na Terra, passando pelos diferentes problemas gerados exatamente pela razão desprovida de senso ético, a razão desprovida da fé, a razão desprovida, desligada da compaixão. Isso quer dizer que esse tema é extremamente importante para todos nós, e não apenas por nossa origem, pela razão de nossa chegada na Terra, mas também a nossa história. Nossa história não aponta, talvez como ponto mais evidente, o Terceiro Reich, o nazismo, na Alemanha, tão racional, tão científica, tão filosófica. Uma das civilizações, sem dúvida, na modernidade, mais avançadas na razão, é a civilização alemã. O próprio Terceiro Reich, o próprio nazismo, materializou algumas das tecnologias de guerra mais avançadas do mundo naquele tempo. Não apenas os tanques Panzer estavam, sem dúvida, entre os melhores tanques do mundo, os caças da aviação do Terceiro Reich eram, sem dúvida, alguns dos mais avançados, os submarinos, os navios, mas, muito especialmente, os primeiros mísseis, pelo menos como hoje os concebemos, foram desenvolvidos
pela Alemanha nazista. Eram as bombas voadoras, as V1 e as V2, que atormentaram a Inglaterra, que a destruíram, levaram grande destruição para Londres. E desenvolveram tanto o aspecto tecnológico científico nessa área, que ao fim do Terceiro Reich, que no fim da Segunda Guerra Mundial, a equipe de von Braun, que era o responsável pela criação, desenvolvimento e produção das bombas V1 e V2, dos mísseis, depois conhecidos como mísseis, que a equipe de von Braun foi disputada por Estados Unidos e União Soviética, na época. E essas, cada um com a sua parte da equipe de von Braun, deram ensejo, foram o alicerce do que depois seria a corrida espacial. Os foguetes que foram lançados no espaço, depois à Lua, até hoje, ferramentas fundamentais da conquista espacial. Olha o grau de evolução racional, científico, tecnológico, que alcançou uma das campanhas mais tenebrosas da história humana, o Terceiro Reich, com sua eugenia, sua matança sistemática de judeus, mas também de ciganos, pouca gente sabe disso, mas também de homossexuais e comunistas, pouca gente sabe disso. Porque o cinema, que denunciou tanto os campos de concentração, eram financiados e são financiados os filmes, ainda hoje, pela comunidade judaica. E também, porque até onde se sabe, os judeus foram sim o alvo principal, mas não exclusivo. E eu, de minha parte, não sou um cinéfilo, não posso falar de uma especialidade, mas já assisti diversos filmes sobre o Terceiro Reich, sobre os campos de concentração, e não vi uma denúncia de outros grupos sociais como esses citados nos filmes. Apenas em alguns livros tive contato com essa informação. De qualquer forma, é uma prova irrefutável, além das experiências na área médica, com cobaias humanas, desenvolvidas pelo Terceiro Reich, são provas inequívocas de como se tratou de um projeto de sombras. E, mais uma vez, deixaram claro como a evolução racional não garante por si só a evolução espiritual, a evolução integral do ser humano. Como, dito de outra forma, a razão descolada da fé, da ética, da solidariedade pode ser terrivelmente perigosa. Nesses nossos campos, não haja dúvida, nesses nossos tempos, esse desafio se repete. Tristemente se repete. Não é?
Hoje, exatamente nesse momento, vemos civilizações também muito avançadas tecnologicamente, com muito dinheiro, e que infelizmente têm se caracterizado pelo uso da razão, pelo uso do poder, pelo uso de grandes máquinas de guerra para fazer guerras de anexação de países vizinhos, para ameaçar a anexação de países vizinhos, sempre com essa ameaça absurda da guerra, da tecnologia usada para a dominação, usada para a opressão. Isso está na nossa história mais antiga, como revelar os Espíritos, está na nossa história mais próxima, como citado aqui no Terceiro Reich, mas também está no momento atual que nós estamos vivendo. Isso quer dizer, sem a menor sombra de dúvida, que a razão, por si só, fica demonstrado o quanto ela não é capaz de sozinha garantir evolução espiritual. Isso se demonstra na história evolutiva e também na história individual, é claro, que baseia a história das coletividades. Grandes gênios da razão, da ciência, se caracterizaram por tristemente colocar o seu saber a serviço de máquinas, não apenas da guerra, mas da indústria farmacêutica, que tem um lado luminoso, mas tem sim um lado muito sombrio. Tecnologias são voltadas hoje, nos equipamentos de comunicação, também para fomentar o consumo, direcionar propagandas. Todos sabem que se você fizer uma compra, não apenas isso, se você comentar a respeito de qualquer interesse seu, os sistemas hoje, os algoritmos, fazem chegar, bombardeiam a pessoa que fez uma compra ou fez um comentário a respeito de uma área de interesse com propagandas nessa área. Tudo isso é tecnologia. As redes sociais têm sido palco, têm sido ferramenta de mentiras, de explorações, de consumismo e de pedofilia. E os seus inventores, os seus proprietários, novamente, seres com grande capacidade racional, científica, tecnológica, inegável, resistem demais a fazer avanços concretos no sentido da boa utilização, de garantir, de avançar na garantia da boa utilização das redes sociais, de formas de controle efetivas que garantam a não utilização das suas redes sociais para essas causas, para essas formas tão nefastas
como essas citadas. Então, é um tema da máxima importância, porque fala da nossa origem, fala da nossa história e fala do nosso momento atual. Vamos ver o que Emmanuel fala a respeito disso? Pergunta 198. Pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Diz ele assim, por si só o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso. Por si só, não. Mesmo porque todos os centros de cultura terrestre têm abusado largamente desse conceito. Nos seus excessos, observamos uma venerável civilização condenada a amarguradas ruínas. Como citamos aqui na história, e há civilizações respeitáveis que no momento atual voltam seu dinheiro, sua tecnologia, sua política para a opressão, para a exploração, para a guerra das armas e para a guerra comercial. É muito triste, não é? A razão sem o sentimento, diz Emmanuel, é fria e implacável como os números. E os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criaram vida. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. É por esse motivo que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. Emmanuel nos propõe aqui o humanismo, para além dessas ideologias de esquerda, de direita, para além das diferentes vertentes religiosas, para além das divisões entre ciência, filosofia e religião, valorizar a criatura humana, promover a criatura humana, acolher, estimular e educar a criatura humana. É uma seara, é um campo de atuação, é um convite à dedicação de todos nós. Utilizando a tecnologia, utilizando a razão, utilizando a ciência, mas sempre em função de dar educação, de dar formação ética, de dar estímulo e espaços de realização para o ser humano, em todas as suas faixas etárias. Bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos merecem que todas as nossas instituições, ferramentas e tecnologias, saberes, promovam o ser humano. Tudo que se conseguir produzir que não traga melhores condições para o ser humano, deve ser vigiado e redirecionado, porque é insuportável que tenhamos trilhões de dólares, de euros, voltados à guerra, à destruição, e tão pouco dinheiro direcionado para campanhas mundiais de supressão da fome no mundo. Particularmente dos 0 aos 6 anos, que deforma ou estimula o aparelho cerebral, mas também em todas as idades.
voltadas à educação, também de todas as idades. O ser humano é o que propõe Emmanuel e o que nós trazemos aqui, para a reflexão de cada um. Se você, minha amiga, meu amigo, evoluiu e conseguiu um grande status financeiro, econômico, não há nada de errado nisso. Se você possui um talento artístico e conseguiu grande desenvolvimento nessa área, não há nada de errado nisso. Esportivo, nada de errado nisso. Se você conseguiu um destaque, é um influencer, conseguiu um destaque na sua rede de relações, na sua igreja, não há nada de errado nisso. Mas questione-se com relação a todos os seus talentos. Será que eu tenho colocado as minhas possibilidades, as minhas riquezas, a minha tecnologia, o meu poder, em função da melhoria dos seres humanos? Analise isso, mesmo nos menores poderes. Seguramente você pode ajudar em trabalhos sociais, em ONGs, em igrejas, nas ruas, sozinho, no ônibus. Olhar no olho das pessoas, colocar os seus talentos à disposição de projetos de formação, de desenvolvimento artístico, de apoio escolar, de acolhimento a idosos, a drogaditos, a pessoas em situação de rua, a pessoas vítimas de violência, a mulheres oprimidas. Há muitos campos para se dedicar. Pense nisso. O saber e o poder não tem nada de ruim por si, mas sozinhos não podem levar a nada. Tem levado a muitas coisas ruins. Mas se direcionados para a melhoria do ser humano, serão maravilhosos. Avalie a história, avalie a situação de hoje, mas avalie a sua vida. O que você pode fazer para desenterrar os seus talentos e fazer circular a serviço da criatura humana. Paz e bem, um grande abraço, um prazer estar com vocês. Vamos agora saudar os amigos. Helenalva, dando o seu boa noite. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados. Enir Cajazeira, dando o seu boa noite. Elza Santos. Mônica Silva, vibrando pelas vítimas das guerras e dos desastres climáticos pelo mundo. Que todos eles recebam nossa luz. Todos aqueles necessitados que estão nos nossos corações recebam a luz gerada por aqui. Helenalva, vibrando pelo seu filho. Que todos esses que estão mais próximos de nós, que estiverem necessitados, recebam essa luz. Que todos aqueles entre nós que entenderam que esse nosso momento de hoje pode ser útil às pessoas, compartilhe, espalhe. É de nossa obrigação espalhar todas as riquezas que a vida trouxer para nós, inclusive, modestamente, o nosso momento. Prazer estar com vocês, muito bom aprendermos juntos. Paz e bem a todos e até amanhã.